Olha, as regras do jogo do Brasil deram uma boa balançada essa semana. Sabe por quê? Saiu o informativo 1210 do Supremo Tribunal Federal e ele veio com um pacote de decisões que mexem e mexem muito com os salários na elite do serviço público, com os limites das investigações do Congresso e com aquela eterna briga, né, entre Estados e União. Então, bora lá entender o que o STF decidiu de verdade. Pois é, no fundo, a grande pergunta que fica depois de ler esse informativo é essa aí. Quem, afinal, define as regras do jogo aqui no Brasil? Porque, se a gente parar para pensar, o STF foi chamado para apitar umas partidas bem complicadas, né? Coisas como quem bate o martelo sobre o salário máximo no serviço público, até onde o Congresso pode ir quando investiga, e, claro, na hora do vamos ver, quem manda mais, o governo federal ou os estados. É disso que a gente vai falar. Beleza, então nosso roteiro para hoje é o seguinte: a gente começa falando dos salários públicos e das novas regras do jogo. Depois, a gente mergulha nas CPIs e na história da prorrogação automática. Aí tem um bloco inteiro sobre a briga Estados versus União nos temas de meio ambiente, economia e propriedade. E para fechar, a gente junta tudo isso para entender o papel do STF como guardião da Constituição. Então vamos lá, começando pelo primeiro tópico, que, olha, é talvez o mais denso, o mais complexo de todos. Uma decisão que promete botar ordem na casa, sabe, nos salários e nos benefícios de juízes, promotores, e que, no final das contas, acaba respingando em todo o serviço público. Para a gente entender essa decisão, tem um conceito-chave que a gente precisa ter na cabeça: simetria constitucional. Parece complicado, mas a ideia é bem simples, na verdade. Pensa assim. A Constituição diz que a magistratura e o Ministério Público são como um espelho em termos de carreira e salário. O que vale para um tem que valer para o outro. E essa ideia de simetria, de espelho, é a base, o pilar de todo esse julgamento. E aqui a gente chega no número que todo mundo fala, R$ 46.366,19. Esse é o teto constitucional, o salário de um ministro do STF. E a decisão do Supremo foi muito clara. Reafirmou com todas as letras: nada, mais nada mesmo, pode passar desse valor. Salvo, claro, umas coisinhas bem específicas que a gente já vai ver quais são. E é aqui que a gente vê o efeito prático, o antes e depois dessa decisão. O STF basicamente passou um pente fino, fez uma verdadeira faxina no que a gente chama de penduricalhos. Foi uma resposta a anos de discussão sobre supersalários, né? Então, o que ficou? Coisas como adicional por tempo de serviço, diárias, isso continua valendo. Agora, o que caiu? Uma lista enorme. Auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio combustível. Tudo isso foi considerado inconstitucional e tem que parar já. A lógica da corte foi bem direta. Muitos desses benefícios, na real, eram só um jeito de dar um aumento de salário por baixo dos panos. Mas olha, o mais importante aqui é entender o efeito cascata disso tudo. Não é só sobre cortar o que está errado agora, é sobre criar novas regras para o futuro. O STF mandou alguns recados bem diretos. Primeiro, Congresso, vocês precisam criar uma lei nacional para organizar de vez o que é verba indenizatória. Segundo, sabe aqueles pagamentos retroativos que estavam na fila? Tudo suspenso. Vai ter que passar por uma auditoria geral primeiro. E, talvez o mais importante de tudo, transparência total. Tudo, cada centavo, tem que estar publicado nos sites oficiais com nome, sobrenome e valor. É uma mudança de estrutura mesmo, com foco em moralidade e em dar mais poder de fiscalização para a sociedade. Bom, agora a gente sai do tema dos salários e entra num outro debate quentíssimo: a separação de poderes. Vamos falar dos limites das comissões parlamentares de inquérito, as famosas CPIs, que sempre dão o que falar. A pergunta que chegou para o Supremo, nesse caso específico da CPMI e do INSS, era muito direta. A gente sabe que a minoria no Congresso tem o direito, garantido pela Constituição, de criar uma CPI. A dúvida era: esse mesmo direito vale para forçar que a CPI continue funcionando para sempre se a minoria quiser? E a resposta do STF veio alta e clara: não. E o porquê dessa negativa é super importante para a gente entender como funciona o equilíbrio de poderes no nosso sistema. O raciocínio da corte foi o seguinte, o direito da minoria é o de dar o pontapé inicial, de criar a CPI, mas a duração dela não pode ficar na mão só da minoria. A própria Constituição fala que a CPI tem que ter um prazo certo. Por quê? Para evitar que elas virem um poder de investigação eterno, sem fim. Então, se quiser prorrogar, precisa de uma nova decisão, uma votação, precisa do aval da maioria da Câmara ou do Senado. É o que eles chamam de assunto interna corporis, ou seja, uma questão interna do legislativo. O judiciário só se mete se tiver uma ilegalidade muito clara.
Agora a gente entra numa série de casos que mostram bem aquela queda de braço que eu falei no início, entre os estados e a União. E o primeiro round dessa disputa é na área do meio ambiente. Dá uma olhada no tamanho do conflito. O estado do Mato Grosso veio com uma lei cheia de condições para criar novas áreas de conservação. Tinha que regularizar 80% do que já existia e ainda ter o dinheiro da indenização já separado no orçamento. Na prática, isso tornava quase impossível criar novas áreas. Já a lei federal, que vale para o Brasil todo, é muito mais direta. Precisa de estudo técnico e de consulta pública. Ponto. A lei do Estado claramente botou um cadeado na política ambiental federal. E essa foi exatamente a visão do STF. A Corte suspendeu essa norma do Estado porque entendeu que o Mato Grosso passou do ponto. A lógica é a seguinte: os estados podem sim criar suas próprias leis ambientais, mas para complementar, para melhorar a lei federal, e não para criar barreiras, para dificultar o que a União já estabeleceu como regra geral. No fim, o que o STF disse é que a regra nacional tem que prevalecer. E essa disputa entre estados e União não para por aí, não. Agora a gente vai para o campo da economia, com dois casos diferentes, mas que, no fundo, reforçam exatamente a mesma lógica. Olha só como o padrão se repete. Em Mato Grosso, o Estado quis mexer nas regras do crédito consignado dos servidores. Lá em Minas Gerais, criaram uma lei para obrigar que os rótulos de produtos para pets tivessem informações sobre denúncia de maus-tratos. Duas boas intenções, talvez? Mas, nos dois casos, o STF barrou. Por quê? Porque a Constituição é muito clara. Quem manda nas regras de crédito e de comércio entre os estados é a União, só ela. A ideia é justamente essa, ter uma regra só para o país inteiro, para não virar uma bagunça, com cada estado criando uma lei diferente. E para fechar esse bloco de disputas federativas, a gente chega num tema que é, central na história do Brasil, a questão da propriedade de terra. O que aconteceu foi o seguinte: o estado do Tocantins criou uma lei que basicamente validava registros de imóveis rurais, mesmo que a origem daquela posse não fosse muito clara, que não viesse de um título oficial do governo. Era, na prática, um jeito de simplificar a regularização de terras por lá, usando uma régua própria do estado. E adivinha, mais uma vez o STF foi lá e derrubou a lei estadual. A justificativa foi, de novo, bem direta. O estado do Tocantins invadiu uma competência que é exclusiva da União. Regras sobre direito civil, direito agrário e, principalmente, sobre registros públicos têm que ser iguais no Brasil inteiro. Não dá para cada estado criar seu próprio cartório, suas próprias regras para dizer quem é dono do quê. Isso atropelaria todo o sistema federal. Ok, depois de passar por todos esses casos, salários, CPIs, meio ambiente, economia, propriedade, a gente começa a juntar as peças, né? Fica a pergunta: o que a soma de todas essas decisões nos mostra sobre o papel do Supremo hoje em dia? Se a gente for procurar um fio que conecta todas essas decisões, ele é bem claro. Seja colocando ordem no salário, seja definindo até onde uma CPI pode ir, ou apitando a briga entre Estados e União, o que o STF fez foi se posicionar como o árbitro final do jogo, o guardião da Constituição. O recado é um só: ninguém, nem o Executivo, nem o Legislativo, nem os Estados, pode passar por cima das linhas que a Constituição desenhou. O objetivo é garantir que a regra do jogo seja a mesma para todo mundo, em todo o Brasil. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Quando o Supremo decide sobre dinheiro público, sobre poder político, sobre quem manda em quê, ele não está só julgando um caso isolado. Na prática, ele está moldando a máquina do Estado, está influenciando as políticas públicas que afetam a nossa vida, a vida de todo mundo, e aí fica a grande questão no ar, que essas decisões todas levantam. Qual é o real tamanho do impacto do judiciário na definição dos rumos do Brasil?